Oiê, tudo bem? Vamos então para mais uma live da série de gerontologia e hoje a nossa convidada vai ser a Carla Silva, designer de interiores, e nós vamos conversar sobre como preparar a casa para ter maior segurança e uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Luz, eu sou personal organizer, atuo aqui em Joinville, Santa Catarina e região. E eu estou fazendo aí uma série de lives sobre temas voltados à gerontologia para comemorar o lançamento do livro Personal Organizer, A Organização Continua, onde eu escrevo um capítulo sobre organização residencial para idosos. Eu sempre entro aqui na live um minutinho antes para testar o som, a imagem, ver se está tudo certo. A Carla já entrou, eu já vou chamá-la para a gente começar o papo, né? E vamos esperar aí dar o horário certinho para as pessoas entrarem, ok? Vou ajeitar aqui. Então vamos lá. Eu já vou chamar a Carla e a gente já... Tu não tá? Vamos ver aqui se... Oi, bom dia! Querida, bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Obrigada, né, Carla, por ter aceitado aí o convite para a gente conversar um pouquinho. Imagina, é um super prazer. Ainda mais falar de um assunto que eu gosto, que eu já escrevi sobre, então me sinto à vontade e confortável. Estou ajeitando que tá tudo caindo aqui. Aceitando, me sinto confortável de falar sobre o tema. O teu som tá bem baixinho. Não sei se tu consegue aumentar ele um pouquinho ou se só eu que tô... Deixa eu botar um fone para melhorar aqui, só um pouquinho. Então sejam bem-vindos para quem está entrando agora. Para ti o som tá bom? Menos parada. Pronto. Agora vai ficar bom, né? Tá me escutando bem, Carla? Tô te escutando bem. Então, bom, para começar, então, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Bom, eu sou Carla Silva, sou designer de interiores, trabalho há 20 anos no mercado de arquitetura e decoração e me tornei mãe, tem quase 2 anos, o Arthur tem 1 ano e 9 e eu achei que depois que o Arthur nascesse, eu tenho uma boutique feminina também, então eu sou empresária, e eu achei que quando o Arthur nascesse eu fosse largar o design de interiores por ser uma profissão que demanda tanto da Carla, da pessoa Carla, e acabou que não, eu continuo super ativa, cheia de projetos e feliz. Eu acho que o design de interiores é uma cachaça, sabe? Verdade. Então, tá. Então, como eu estava falando no início, né, eu estou fazendo uma série de lives sobre temas diversos que envolvem a gerontologia para comemorar o lançamento do livro de organização que vai sair aí no Brasil, dia 29, e o meu capítulo é específico sobre idoso. Então, nada mais justo que a gente conversar um pouquinho sobre esses temas, tá? Para começar, eu vou te passar 3 realidades que acontecem muito comigo, assim, quando eu vou atender. E aí a gente vai discutindo um pouquinho o que fazer em cada uma, tá? Então, a primeira é assim, o casal, né, se encontra, namora, casa, aí, de repente, vive aí de um primeiro aluguel ou compra um apartamento um pouco menor, e aí chega o momento dele construir a casa dos sonhos. Né? Então, assim, essa casa dos sonhos vem aí quando eles estão ali pelos 30 e poucos anos, porque cada vez mais as pessoas casam mais tarde. Nesse momento de construir, eles já te pedem ou já te perguntam alguma coisa sobre como vai ser essa casa, se ela já vai estar preparada para o futuro, tá? Segundo momento, esse mesmo casal de idoso constrói a casa dos sonhos, tem vários filhos, né? Então tem um quarto para cada filho. E lá na frente esses filhos vão embora e eles ficam numa casa ou num apartamento enorme. E aí eles resolvem sair daquela casa dos sonhos para algo menor. Só que aquilo ali já está pronto. Então, como que eles conseguem transferir tudo aquilo que eles têm
para um apartamento ou para uma casa menor que de repente já está pronta, se dá para a gente adaptar para ter maior segurança, né? E um terceiro momento é quando acontece um falecimento, uma doença de um dos cônjuges e eles acabam indo para a casa dos filhos. Então não é a casa deles. Eles vão assumir de repente um quarto ou um pedaço da casa dos filhos. Então, nesses 3 momentos a gente vai conversar um pouquinho como pensar ou numa construção ou numa adaptação para que o idoso possa ter um pouquinho mais de segurança, ok? Com qual tu vai começar? Tá. Vamos começar com o primeiro, em ordem. Tá, pode repetir então o primeiro momento, que é construir a primeira casa, né? Isso, aquela casa dos sonhos, só que é ali pelos 30 e poucos anos, né? O que a gente já pode pensar para o futuro? Algumas questões de segurança, né? Viu, Gi? Hoje, assim, cada vez mais a gente consegue entender que a gente não consegue fazer uma casa dos sonhos e morar nela para sempre, né? A gente vive 7 momentos na nossa vida. Então, a gente vive o primeiro momento, que é o momento que a gente vai ter a nossa primeira casa sozinhos, como solteiros, quando a gente sai da casa dos pais, né? A gente tem a nossa segunda casa, que é a casa de recém-casados. Depois a gente vê que a gente precisa da terceira casa, que é a casa quando nasceram os filhos, primeiro filho, segundo filho. Depois a gente tem a casa em que os filhos são grandes. É outra necessidade. Aí tem a casa que quando são os filhos que vão embora, né? Depois tem a casa que a gente vira idoso. Então, assim, a gente passa por um momento de transformação na nossa vida. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter consciência cada vez mais que a gente não consegue construir uma casa pra gente nascer e morar a vida inteira. Em algum momento da vida, você vai querer mudar de casa, ou até mesmo que você tenha construído aquela casa com tudo que você planejou, ela vai ser grande, e depois ela vai ser uma casa grande para caber tudo que você planejou, e depois ela vai ser grande para você morar lá nela sozinho, só com o seu marido, ou depois sozinha mesmo com a perda de um dos cônjuges. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar em mente que o melhor de tudo na terceira idade, por tudo que eu estudei, no momento em que ele se tornou idoso, né, assim, que conseguiu, porque o idoso, ele tem uma idade, né, que eu não sei qual que é considerado idoso, a idade hoje, 70? Hoje a gente ainda considera idoso a partir dos 60 anos, né? Apesar de que a gente sabe que tá com totalmente 60 anos a errado. pessoa tá super lúcida, né? Não, a minha mãe tem 71 Não tem aquela coisa do ótima, ela tá idoso. longe. A minha mãe tá longe de ter uma... Então, assim, eu vejo que o idoso tem 2 momentos que ou ele realmente é idoso, eu acredito que lá pelos 80 anos ele realmente precisa de cuidar. Claro, ao longo do caminho, eu acho que a partir dos 60 anos, a barra de apoio, por exemplo, nos banheiros, é algo que é fundamental. Porque a gente realmente pode resvalar, a gente precisa de um apoio para lavar um pé, né? E se a gente tontear, a gente tem onde segurar. Então, assim, eu acho que a partir dos 60 anos a gente tem que tomar esse tipo de cuidado e colocar a barra de apoio. Mas a gente vê que a pessoa começa a ficar mais idosa, ter maior dificuldade a partir dos 80. Às vezes dos 70 e pouco, dependendo do estilo de vida, né? A minha mãe é uma pessoa super ativa, ela sempre fez ginástica, então ela está super bem. E ela tem 71. Então, eu acredito que ela vai levar um pouco mais de tempo para ter essa necessidade. Mas a barra de apoio já é bem-vinda, né? E então, assim, eu vejo que a casa dela foi diminuindo, mas ela teve que mudar de casa. Ela não conseguiu preparar a casa dos sonhos, que é a tua casa quando tu vai morar a primeira vez, que tu tá construindo tua casa com a tua família. Eu não consigo ver hoje essa casa voltada para o idoso, né? Uhum. A minha preocupação, digamos assim, né, como eu sempre trabalhei em hospital e sempre convivi com idoso, quando eu fui procurar, eu moro em apartamento, né, a primeira coisa que eu vi foi o tamanho das portas. Então, assim, porque a gente não precisa ser idoso para precisar, por exemplo, de uma cadeira de rodas, né? Alguém pode Sim, quebrar uma perna, pode passar por uma cirurgia. Necessidades especiais. Então, eu vejo assim... Então, assim, também não precisa ser idoso para a gente ter alguns cuidados. O tamanho da porta, se o box, na hora de abrir, cabe uma cadeira para a gente ter uma maior sustentação. Essas coisas eu já vi já no primeiro apartamento que eu fui comprar. Eu não esperei a idade chegar para me preocupar com isso, né? É porque tu tem essa vivência de hospital, né? Os nossos clientes, com certeza, eles não pensam muito nisso. Agora, eu vejo, assim,
clientes que não... Aí não é a casa dos sonhos, tá? Já são clientes mais maduros, em que eles estão querendo fazer uma casa nova, por livre e espontânea vontade, porque resolver... Sei lá, porque agora estão ganhando bem, querem trocar tudo, querem ir para um lugar novo, querem mudar de bairro. E aí sim eles se preocupam em ter um quarto para os pais. Eu vejo isso acontecer, mas nunca, dificilmente isso acontece na primeira casa dos meus clientes, nessa casa dos sonhos. E assim, você falou da barra, né? Da barra de segurança. O que mais, assim, tu começa a... Vamos supor, nesse caso aí, né? Um casal de 40 e poucos anos que vai construir aí uma segunda casa, já pensando em ficar para a velhice, digamos assim, né? O que mais tu propõe para eles, assim, por questão de segurança? Eu fiz uma colinha e tem muita coisa legal aqui pra gente fazer, tá? Para planejar essa residência, né? Para garantir uma autonomia dos idosos, né? Que eles permitam ter uma rotina uma rotina que se permaneça estável, né? Porque eu acho que isso que é importante. Porque eu vejo que os idosos, eles não querem mudar de casa. Muitos filhos... Eu tô até fazendo agora a casa de um casal de amigos, que já é a segunda casa que eu faço para eles. E eles querem que o sogro dela venha morar aqui, porque eles estão idosos, estão sozinhos aí em Joinville. Mas eles não querem sair de Joinville. E eu falo para as minhas clientes, por que tu vai tirar eles da onde eles se sentem tão bem? Então, tirar o idoso da onde ele está, às vezes pode causar uma depressão, né? Enfim, então isso é bem complicado. Mas vamos dizer que ele esteja suscetível à mudança, né? Porque eu acho que o idoso ele tem que querer mudar. Claro, quando tu vê que não é aquele nível de cabeça dura, né? Que já é uma coisa mais por ser cabeça dura e não pensar, né? Porque também tem isso, né? A gente já é cabeça dura na cidade, mas chega a ficar velho. Então, assim, a prevenção, ela vai reduzir o número de acidentes, por isso que é muito importante também, né? Aí consequentemente, o custo com médicos, com hospitais, né? E vai melhorar a qualidade de vida dele e para quem vive com eles também. Porque a gente tem que pensar que o idoso, quando está na nossa casa, é muito pesada a rotina. Não só para ele, mas como para nós também. Que temos que nos preocupar com as pessoas que vão trabalhar dentro da nossa casa, né? Com as enfermeiras que vão cuidar deles. São pessoas, às vezes, mais pesadas. Ou, às vezes, que nem saem da cama. E aí tem que ficar virando para não causar nenhum tipo de... Porque a aça, né? É super difícil. Então, assim, um ambiente bem planejado, eu vou passar umas dicas muito legais. Assim, no geral, tá? Paredes, escolherem cores claras e cores alegres. Optar por uma iluminação, por um ambiente bem iluminado para enxergar melhor. Sexta-feira, fui na oftalmo, eu já tinha ido o ano passado, ela já me prescreveu óculos. Eu não fiz, porque eu queria viajar, que o óculos que eu quero só tem em Paris, eu tava com aquela coisa toda. Eu falei, quer saber? Não vou viajar. Fui nela sexta-feira, saí de lá, fui direto na ótica e comprei os óculos. Mandei fazer 2. Eu vivo quase num ambiente escuro já, porque eu com a luz do abajur já não consigo ler meu livro de cabeceira. Eu tenho que acender a luz do quarto, a do abajur. E se a letra do livro for boa, eu consigo ler. Boa no sentido de ser grande, né? Porque senão também não consigo mais ler. Então, um ambiente bem iluminado, bem, né, com bastante iluminação, ele ajuda também. Então, paredes claras, cores alegres e calmas também, né? Cores calmas, eles deixam... Então, eu acho que isso é uma mudança muito fácil de fazer numa casa que tu estás vivendo, porque é só pintar, né? Chão. Utilizar pisos mais claros, pisos antiderrapantes, sabe? Tomar cuidado com tapetes. Eu digo assim, não precisa retirar o tapete, desde que tu coloque uma borracha antiderrapante ou colhe as pontas dele no chão, né? Porque eu acho que dependendo do frio, se o piso é frio, o tapete ele dá um aconchego, né? Um térmico bom. Então, acho que as coisas não precisam ser 880. Você pode tirar o tapete, mas se você quiser manter o tapete porque te causa bem-estar, deixa os tapetes, prende eles, usa borracha embaixo. Agora, assim, poxa, Carla, mas piso claro, meu piso é de madeira, escuro, tal, como é que eu faço? É uma coisa já mais cara, uma intervenção que já requer um pouco mais de investimento. Então, assim, hoje no mercado, o que eu vejo de bom para essa solução? É um piso vinílico de cor clara. Eu acho que o piso vinílico é uma solução super econômica. Tem pisos super bonitos que imitam madeira, com cores clarinhas, e eu acho que resolve bem sem grandes investimentos. Na circulação para os quartos, por exemplo, né, ou ambientes de circulação.
Nesses casos, evitar colocar mobiliário, sabe? Deixar um ambiente sem nada, que a pessoa possa, ou caso tenha uma cômoda no caminho, que essa cômoda seja muito pesada, para que quando ele se apoie, a cômoda não vire, que seja um móvel realmente que dá sustentação, né? Que consiga segurar a pessoa quando ela tropece, quando ela precisa de apoio. Ah, Carla, meu móvel não é pesado. Consegue parafusar ele no chão? Consegue parafusar ele na parede? Consigo. Então, tudo bem. Esse móvel, se ele estiver no caminho, se for um caminho, se for uma circulação larga, né, de pelo menos 1 metro, porque botar um móvel numa circulação de 1 metro já é complicado. Porque, por exemplo, um cadeirante, se botar, já não dá. Porque não tem como botar um mobiliário no caminho. Mas, enfim, se na circulação evitar, né? E fazer uma circulação sempre com bastante iluminação, um ambiente, um corredor bem claro. E que às vezes até não precisa depender de interruptor. Colocar um sensor de presença, que quando a pessoa passe, estiver começando a entrar na circulação, que ela já acenda e ela vai apagar sozinho. E eu acho que isso é uma excelente opção. Também é super barato, super fácil de fazer. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Carla. É muito comum a gente ter a questão das quedas dos idosos à noite, né? Quando eles acordam para ir no banheiro. Então, uma das coisas assim que não é tão bonito, mas às vezes tem que ter, é a luz de emergência, ou como você falou, essa de sensor, né? De presença. Então, dependendo aí onde que tu vai, às vezes mora de aluguel, alguma coisa que não pode, tem algumas luzes que a gente consegue colar com ventosa ou com adesivo, pelo menos uma luz de emergência para indicar o caminho do banheiro, porque esse é o fator que mais traz queda nos idosos, é aquela questão da noite que tu acorda para ir no banheiro, mas não está muito bem acordado, e aí coloca um chinelo de qualquer jeito e nesse trajeto acaba caindo, né? Tu colocar um sensor é super bom, porque assim, a iluminação que tu consegue, que tu tem em cima, tu chama um eletricista em casa, ele faz uma ligação direta com a tomada daquele ambiente, onde tu vai nessa tomada colocar o equipamento que é o sensorzinho, para a hora que tu passares. Então é super barato também, sabe? Claro que às vezes numa situação que tu não quer nem chamar o eletricista, tu compra esse equipamento e põe ele na tomada, né? Mas a gente tem que também tentar deixar a casa bonita, né? Senão vai começando a virar um cara de hospital. E eu acho que não é essa a intenção, né? Isso. Mais alguma coisa nesse sentido? Tem. Dê preferência a móveis arredondados, sabe? Agora, isso é bem complicado quando tu já tem a casa montada e tu não consegue, por exemplo, na tua bancada da cozinha fazer ela arredondada, né? Ela vai ter uma quina. Nesse caso, eu até peguei um pedacinho aqui, eu peguei essa borracha, minha casa inteira tem essa borracha por causa do Arthur, que ele já quebrou até os dentes da frente em função de andar muito cedo e eu coloquei isso aqui na casa inteira e tem uma mesa minha que é oval, justamente na mesa, eu falei, mesa oval, né? Foi ali que ele caiu e quebrou os dentinhos da frente. Então, não custa comprar essas borrachinhas e colocar. Eu comprei no Mercado Livre. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui direitinho. Ó, ela já é fita dupla face aqui. Coloquei em tudo da casa. Então, acho que num caso desse, um apartamento do idoso, ou até num apartamento que os pais estão morando agora com os filhos, tu não vai investir em trocar o mobiliário, né? Tem coisas. Ou o que deu, tu mudou, o que não deu, usa uma proteção assim. Paciência, sabe? Isso aqui eu já nem... Imagina eu com decoradora cheio disso aqui pela minha casa, né? É um fim, mas enfim. São fases da vida que a gente a precisa, segurança em primeiro lugar, né? E as pessoas que a gente ama, a gente tem que cuidar, né? Eu coloquei aqui também tudo que tu quiseres ter. Tudo que o idoso usa, por exemplo, de utensílios, vamos dizer, na parte da cozinha. Tudo à mão. Ah, Carla, mas a panela tem que ficar embaixo da pia porque é protocolo panela ser embaixo da pia. Não, gente, a panela não precisa mais ser embaixo da pia. A panela pode ser onde tu quiser. Até se quiser guardar a panela na geladeira, tu pode guardar, entendeu? Então, nessa fase, o idoso, a melhor coisa é que os móveis, os utensílios estejam da bancada para cima. E de preferência na primeira prateleira e que ela não seja muito alta. Então, assim, se conseguir entre a bancada e o armário aéreo,
colocar uma prateleirinha, compra, manda a marcenaria fazer, compra pronta nessas lojas de material de construção que já vem com mão francesa. Instala uma prateleirinha entre a bancada e o móvel aéreo. Ali tu tem bastante coisas, mãos, copos, tudo que tu usa muito todo dia, isso tu deixa ele sempre à mão. A gente vê muito, né, na hora que a gente vai organizar as cozinhas, a questão dos mantimentos. É muito comum eles guardarem potes pesados e com muito alimento em cima, então o problema de virar, né? Então a gente sempre fala assim também, para deixar menos quantidade para o pote não ficar tão pesado e conseguir colocar nessa prateleira, como você falou, na altura dos olhos, né? Ali na área nobre, digamos assim, né? O que é mais fácil pegar para cima e para baixo. Porque assim, ó, uma prateleirinha de 20 centímetros de profundidade já cabe um monte de coisa, 15. Faz uma prateleirinha de 15 de profundidade, ele já deixa tudo à mão, sabe? Não vai ser... Eu, hoje em dia, já gosto muito de ter essa prateleira. Eu tenho em casa, tenho na minha lavanderia também. Por exemplo, tem coisas que eu já não guardo mais. O grampo de roupa. Eu já deixo ele num potinho bonitinho, na cestinha. Então, a gente já deixa aquela área bonita, porque tu começa a comprar potes, cestas, enfim... E aproveita para fazer disso, essa necessidade, algo que fique bonito. Né? Aí o que tu já falou também são aberturas... Não, eu tava pensando aqui, não sei se tu vai falar alguma coisa da questão de cadeiras e sofás, do peso de cadeiras e sofás, que também, né, não pode ser muito leve, senão a pessoa, quando vai levantar aquela cadeira ou sofá, acaba indo para trás, né? Também. Os móveis têm que ser todos robustos. Nessa idade, os móveis têm que ser... eles têm que ter peso. De preferência... É claro que hoje em dia é cada vez mais difícil comprar móveis maciços, né? Hoje é tudo MDF, ou uma madeira mais leve e tal. Então, mas tudo isso a gente consegue adaptar de outras formas. Embaixo dele colocar pedaços de pedra natural, embaixo assim. Tudo isso a gente precisa sempre, é bom sempre pedir ajuda de um marceneiro, de um estofador, de alguém, sabe? Contrata um profissional só para uma consultoria ali, para o que ele tem que fazer para adaptar a casa e quais são os profissionais que ele deve chamar para fazer cada tipo de serviço. Pronto, sabe? Vai fazendo com o tempo, vai deixando a coisa pronta, assim. Então, realmente, essas coisas são bem perigosas com a questão de cair. Eu ia voltar àquele assunto que tu falou, das portas de 80 centímetros, que são bem importantes. Hoje é muito difícil, quase impossível, de encontrar portas de banheiro com 80. É algo que realmente não faz parte dos padrões no Brasil. Então, porta de banheiro não vai ter, tá? Vai ter de 70, 75, 76, 80 não vai ter. Vai ser bem difícil. Então, se você vai construir uma casa, tudo certo. Agora, se você vai comprar um apartamento, você vai ter que quebrar e fazer a porta. Não tem como. Não existe pronto. Né? Outra coisa bem importante, maçanetas, misturadores do banheiro. Maçanetas tem que ter alavanca, sabe? Que tu faça assim. Não evita maçaneta que seja uma bola, porque desliza. Uma bolinha. Tudo tem que ter alavanca, sabe? Igual o misturador de... Eu deixei umas imagens prontas, mas eu não sei adicionar a imagem aqui, então eu vou explicando. Não, tem problema. Misturador, por exemplo, ao invés de optar por quente e frio, opte por um só, o monocomando, que ele consegue temperar a água. Esse monocomando sempre com alavanca, sempre com cruzeta, sabe? Que tu consiga encaixar os dedos, puxar assim, nada redondo, que quando tu passa o sabonete já era, você não fecha mais uma torneira, né? Uhum. O Carla, deixa eu te perguntar, nessa parte do designer de interiores, né? Tu explica alguma coisa relacionada, assim, por exemplo, a pessoa quer colocar, por exemplo, o sabonete. Tu explica assim, por exemplo, eu quero um sabonete líquido. Então, para o idoso, né? Trocar essa questão do sabonete em barra dentro do banho. Do sabonete líquido, o pote do sabonete líquido também ser um pouquinho, porque, como você falou, tu passa o sabonete, daí a pessoa vai apertar, aquilo ali também pode cair. Essas questões da decoração em si, tu também entra nesse aspecto da questão do idoso? Muito raramente, sabe? Hoje, eu tô fazendo a casa de uma senhora de 80 anos, por exemplo, em que ela não quer muito que a gente fale dessa...
Ela até diz, Carla, essa casa eu tô investindo, eu tenho que ficar viva pelo menos mais 25 anos para valer a pena o dinheiro que eu tô colocando nela. A gente brinca com isso, né? Mas a Aham. gente toma cuidado, assim, com cantos, com iluminação, com algumas coisas, mas nesse detalhe específico do sabonete líquido, não. E até porque eu não tenho, eu, de fato, não tenho essa experiência desse tipo de vivência diária com o idoso. E que tu me falou agora e que eu já vou ficar atenta, por exemplo. Que eu acho muito importante tu poder falar isso, né? Hoje em dia, no box do banho, dificilmente alguém usa sabonete líquido, né? Todo mundo usa sabonete em barra. E ele escorrega na mão mesmo, né? E aí, por isso Não, a a barra do gente vê assim, banheiro, ó, né? por Porque tu exemplo. consegue. Desculpa Pode te falar. cortar, mas é que assim, é muito comum hoje as pessoas quererem colocar frascos iguais ali do shampoo, do condicionador e do sabonete, tudo bonitinho dentro do box, por essa questão estética. Mas às vezes para o Uhum. idoso acaba atrapalhando. Então eu lembro que até um tempo atrás, quando a gente comprava aqueles kits que vinham o shampoo e o condicionador igual, ninguém toma banho de óculos. Então, quando tu tá lá dentro do box, tu não sabe o que é shampoo, o que é condicionador. E aí Ai, eles meu começaram a Deus, é inverter verdade. Daqui a pouco... eles começaram a inverter o condicionador. O condicionador abre para baixo, digamos assim, né? Fica de ponta cabeça, Flavinha. digamos assim. Uhum. Então, algumas marcas elas já estão se preparando para poder fazer não só a parte do desenho diferente, mas anatomicamente também, né? E aí, quando você põe em Uhum. frascos iguais, tu não sabe o que é um, o que é outro. E às É vezes o verdade? frasco é muito leve. Ah, vou botar no sabonete líquido porque vai ajudar. Porque se o sabonete em barra cai no chão, para o idoso é mais difícil de pegar. Mas ao mesmo tempo também não pode ser o frasco não pode ser muito frágil, que também vai ser São tantos prejudicial, detalhes, né? né, Gi? Porque no final das contas, às vezes o próprio shampoozinho, o próprio condicionador já cai um pouquinho ali no nicho onde estão esses produtos. E aí, quando ele aperta, aquele negócio já escorregou também, já caiu. O ideal é que tudo isso seja fixo na parede, né? Numa ordem que o idoso saiba como tem que fazer. É complicado. A gente vive num país que não pensa muito no idoso, né? Então, assim, essas coisas a gente vai tentando se inventar dentro do que a gente consegue encontrar no mercado, mas é um desafio aí que... Mas eu acredito que isso... Eu vejo cada vez mais as coisas de acessórios de banheiro estão crescendo, estão evoluindo, então eu acredito que a gente vai, né, conseguir ter em breve algo bem legal. Carla, a gente já está aqui há 27 minutos, passou super É, rápido, né? voando, As né? lives Só queria geralmente falar são de mais uma 30 coisinha. minutos. Não, Eu só queria sim, falar só pode mais uma falar. coisinha que a gente tá dentro, que a gente tá dentro de banheiro, então o piso muito escorregadio também, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes o piso não é nem liso, mas com a água, com o sabão, já fica escorregadio. Então quem tem pedra natural em casa consegue fazer frisos na própria pedra a cada 3 centímetros, né? Mas quem não, pode botar um tapetinho que tem bastante ventosa para que fique bem firme no chão. Ainda assim, também não é 100% segurança, né? Mas a última opção, que eu acho a pior de todas, é fita derrapante, porque elas são ásperas, né? Mas, às vezes, na entrada e Isso. saída do box, uma fita derrapante, na frente do vaso sanitário, uma fita antiderrapante ajuda bastante. Também é uma referência para as pessoas saberem a altura que vão essas barras, né? Tudo isso tem em todos os sites, hoje é muito fácil de achar. Mas, assim, eu sentada no vaso sanitário, a barra tem que ficar a 30 centímetros da altura da tampa do vaso. Em pé, a barra no box, ela tem que ficar entre 1,10 e 1,30 de altura. Né? Isso é muito fácil de encontrar. E deixa eu ver. Ah, e dentro do box ainda uma outra coisa muito boa para ajudar o idoso no banho é eu botar uma cadeirinha ou criar um banco de alvenaria dentro do box. A gente já fez isso e Uhum. funciona bem, né? Porque ajuda bastante tomar um banho ali sentadinho e até te ensaboar mesmo com maior conforto, né? Essa questão da altura é bem importante, né? A altura da cama, a altura do sofá. Então, às vezes, como a gente falou Isso aqui naquela ainda tem nas minhas questão que o anotações. idoso vai. Isso, é que o idoso vai morar na casa de um dos filhos, né? Então, são pequenas adaptações também. Subir a cama, subir o sofá, que é por um período curto, tu não vai trocar aquilo ali, que dá para fazer também, né? E como você falou, na internet a gente Uhum. consegue achar, né, algumas medidas, mas o legal mesmo é pedir para um profissional realmente uma consultoria para ver o que pode ser feito, É. né? É.
É, porque nessa hora a Inês está morta, né? Então faz uma coisa bem feita uma vez só e fique seguro que os teus pais estarão em segurança, né? Teus avós estarão em segurança. Isso que é o mais importante, né? Uma Eu vou falar última. bem rapidinho ali sobre Pode falar. iluminação, ambientes bem iluminados. Se puder, iluminação dentro do guarda-roupa ajuda muito na escolha das peças de roupa. Entre cortinas e persianas, o que é mais fácil? Cortina, porque é mais fácil de puxar, de abrir. Mas se você conseguir ter condições financeiras de colocar persiana, você pode usar um controle remoto, que também é super bom. E acaba que às vezes também tem um controle de luz, a função da persiana faz muito bem, né? Alturas para sentar 45 a 50 centímetros, uma altura boa de cama, para tu sentar, conseguir apoiar os pés no chão. Quando estiver bem apoiado, você consegue se levantar sem ter muita, né, ficar tonto. Para calçar sapatos, 45 centímetros para mim é o ideal para poder calçar um sapato que tu consegue te abaixar com um pouco mais de facilidade, ou levantar a perna, dobrar, enfim. Interruptores em todos os lados que tu puder conseguir, mas assim, ó, do lado da cama tem que ter um interruptor, na subida de uma escada, na descida de uma escada, o interruptor sempre à mão. E se conseguir, põe aquele interruptor que tem uma luzinha, que quando fica escuro, ele sinaliza que ele existe ali. Isso é bem importante, né? Tomadas. Quando o idoso... abaixar para o idoso é ruim. Por isso a gente falou em botar as coisas para cima. Então, se puder trocar aquele teu interruptor que tem uma, duas teclas, coloca ele de uma ou de duas teclas e instala nele mesmo uma tomada. Então, tu não precisa fazer grandes reformas, é só chamar um eletricista para que ele faça o disjuntor direitinho com esse interruptor, mas consegue nessa mesma altura, onde tem o interruptor, ter a tomada, que o idoso precisa de uma tomada mais à altura dele, não que ele precise se abaixar para fazer isso, né? Eu acho que hoje em dia é difícil as pessoas que têm telefone sem fio, mas nos idosos, por exemplo, a idosa que eu estou fazendo o apartamento dela, ela tem telefone fixo ainda. Então, que tenha mais telefones fixos, telefones pela casa, espalhados, se for fixo, ou se não, telefone sem fio. Mas deixa uma base na cozinha, uma na sala e uma no quarto, pelo menos, né? Por fim, um jardim, se a pessoa mora numa casa... Oi, desculpa. Eu pensei numa coisa aqui, por exemplo, Não, fica à vontade, a gente vai um pouquinho além. O tema é bem interessante, né? Na casa dos meus pais, né, por exemplo, na hora que alguém toca a campainha, acende uma luz, que às vezes a pessoa também com a idade tem um pouco de perda auditiva, né? Não sei se tu tens já fizesse alguma casa assim. Não, mas é verdade. Não, porque eles não escutam a campainha, sabe? E aí acende uma lâmpada que significa que a campainha está tocando. Sim, porque tem mais isso, né? Às vezes a gente fica falando da visão que a gente vai perdendo, mas o problema de audição também é bem importante. O meu sogro, por exemplo, ele tem problema de audição e ele não quer usar o aparelhinho. Então ele vive num outro planeta. Né? Ele vive num universo dele, por sorte, a minha sogra está sempre ali, e ela escuta bem, e ele tem as cuidadoras, mas de fato tem várias coisas que vão acontecendo com a idade, né? E aí eu tava falando outra coisa aqui, pode falar. Pode falar. Não, e outra coisa ali, a hora que tu falasse da cortina, assim, é muito bonito, é muito lindo, mas também cuidado nas cortinas que arrastam no chão. Né, assim, ver bem a medida, porque às vezes igual da minha casa. Né, às vezes tem que dar uma encurtadinha, porque também a pessoa pode enroscar o pé se for uma passagem para uma porta, uma sacada, alguma coisa assim, acaba enroscando, né? Verdade. Assim, ó, a gente não dá para evitar que vai ter degrau em casa, né? Se a pessoa mora principalmente em casa, uma casa de 2 andares, não tem jeito, né? A pessoa mora numa casa de 2 andares. O que eu já vi situações acontecendo? É que a pessoa se muda para o andar de baixo da casa. Faz tudo ali. Eu fiz uma vez, uma casa de Jurerê, eu fiz um projeto ela fez o quarto, eu fiz o quarto dela embaixo. E no quarto dela já criei o quarto da cuidadora do lado, com campainha. E agora que eu lembrei. É verdade. Então ela deixou em cima para os filhos, hóspedes e tal. E a casa dela, ela mudou para andar debaixo da casa. Então, acho que isso é uma opção bem interessante para quem mora numa casa de 2 andares, né? E caso essa casa tenha desnível, iluminar, não tem o que fazer, botar fita derrapante. Mas o idoso, se ele mora ali há bastante tempo, ele não vai esquecer daquele degrau. Dificilmente ele esquece de um degrau, é uma coisa... Sim. Eu morei 30 anos num prédio
E eu já saí de lá já tem 7 anos. Semana passada, eu tava indo para casa da loja, eu dei a volta e quase embiquei na garagem do prédio. Faz 8 anos que eu moro eu sozinha e eu fui pro prédio da minha mãe. Olha que louco. Que ela já não mora lá também, tu entende? Então, a gente é muito hábito, né? E um jardim, para quem tem um jardim em casa, é bom ter um jardim bem iluminado para que dentro da casa, à noite, tu se sinta seguro, porque também tem a questão de se sentir seguro, do psicológico, né? Então, um ambiente bem iluminado, que tu possa ver que tu está em segurança pelo lado de fora, é bem importante, né? E é isso, parei de falar. Carla, eu te agradeço de novo muito, né? A gente pode ficar conversando, estender esse tema para várias coisas, né? A gente não abriu muito para perguntas porque a nossa live é curta, mas se alguém tiver alguma dúvida, com certeza pode mandar para mim, acho que para a Carla também, alguma dúvida específica a gente vai respondendo, né? E convido vocês para assistirem as demais lives aí durante a semana, né? Eu vou colocando no Instagram. Se tu quiser deixar uma mensagem final aí a gente vai terminando. Agradecer o convite, Gi. Muito obrigada mesmo. Falar de um tema tão gostoso assim. Eu acho que a gente tem que estar preparado na vida para tudo isso. Eu vejo que cada vez mais as coisas estão mudando. A gente não tem que estar preocupada em fazer a casa para o idoso, mas a gente tem que saber que a gente precisa ter adaptações e nesse momento se sentir confortável de fazer e também de falar para o cliente, porque eu falo, quando a minha cliente tem 60 anos, eu já falo, vamos botar uma barra de apoio, então não ter vergonha de tocar nesse assunto, ver como é que ela se sente, né? E quando a gente está falando desse assunto, a gente está falando das pessoas mais importantes da nossa vida, né? Provavelmente se é algum familiar, algum parente querido, ou às vezes a gente está falando também de portadores de necessidades especiais, né? E isso começa já no início da nossa carreira, como da primeira casa, isso já acontece quando a gente tem nosso primeiro filho, a gente adapta uma casa para esse momento, né? E a gente cresce, provavelmente depois eles vão cuidar da gente. Então, vamos cuidar bem dos nossos filhos para que depois eles cuidem bem da gente, né? É uma boa. Então eu vou parar um pouquinho aqui e desativei os comentários para o nosso momento mico. Aquele momento que a gente para bater uma foto. Tá. Tá bom? Eu vou pedir pro pessoal aí que estiver nos assistindo, já bate uma fotinho aí e manda pra gente depois. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Isso aí. Carla, obrigada, né? Faz um tempo que a gente não se vê, mas... logo isso tudo termine pra gente voltar aos nossos encontros aí. Tá bom? Verdade. Obrigada, pessoal. Beijo. Obrigada. Por estar assistindo. Boa semana. Obrigada. Isso. A live vai ficar... aí que me conhece. Sim, a live vai ficar salva no IGTV e no YouTube. Depois eu te mando o link, tá bom? Obrigada. E espero vocês. Amanhã já temos outra live. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.